Vamos ler ali a nossa porção de hoje. Diga assim: não desanime diante das aparentes impossibilidades. Seja fiel sempre e continue no propósito. Isso é um resumo um pouco da trajetória de Jacó. Amém? Israel, depois passando a ser chamado de Israel. Queridos, nós começamos essa porção no capítulo 28 de Gênesis, tá? A partir do versículo de número 10, tá bom? E o nome dessa porção inicial, ela é, diga assim, Vayetse. Vayetse. Significa e partiu. Porque acho que o primeiro versículo aliás, a primeira palavra desse versículo aí, das primeiras palavras, é isso aí, né? Leia para você ver. Gênesis 28, versículo 10. E partiu, né? Partiu Jacó, é isso? E partiu Jacó, né? E aí a outra porção, que é já no capítulo 32, tá? É Vaitzlá, diga Vaitzlá. E enviou. Vaitzlá, são duas palavras. É porque no hebraico é o seguinte, uma palavra, às vezes, ela, traduzindo, ela dá duas ou três no português. Entendeu? Às vezes ela é uma palavra só um acróstico, né? Eles acabam se juntando. Mas às vezes não chega a ser um acróstico, muitas vezes, mas é a tradução mesmo, né? A junção de palavras, às vezes ela dá outras, ou duas ou três no português, até uma frase às vezes, né? Ou um contexto de compreensão. Às vezes você vê lá no hebraico as palavras curtinhas, mas está dizendo duas, três coisas, né? Naquela palavra ali. Ok, então ela vai do capítulo 28, versículo 10, até o capítulo 32, versículo 2, e outra porção do capítulo 32 até o capítulo 36, versículo 43. Aí essas são outras porções correspondentes que elas fazem relação, mas nós acabamos não pincelando, mas em outras oportunidades nós vamos dar uma pincelada nesses outros capítulos, né? Porque tem a ver um pouquinho. A pincelada é só dar uma passadinha ali, mas porque ela tem a ver com a essência, né, dessa passagem, dessas porções, tá? É aquilo que a gente chama no hebraico de midrash. O midrash é uma correlação, é uma hermenêutica, é uma correlação que tem com o texto, tá bom? Uma das regras de interpretação bíblica é que a Bíblia ela interpreta a si mesma, né? Você entende a Bíblia dentro do contexto da própria Bíblia. Se você sai da Bíblia muito, aí vira um desastre, né? Assim, na interpretação. Aí você pode dar margem para qualquer coisa, né? Tá bom? Mas é importante entender a Bíblia dentro de um contexto. Ela tem um contexto que deve ser, eu entendo que, respeitado, né? Muito bem, então o capítulo 28, versículo 10, ele fala da escada de Jacó. Você lembra da escada de Jacó? Bem que a escada não é de Jacó, né? A escada é do Senhor, né? É a visão da escada. E essa escada aqui, queridos, ela faz relação com o quê? Lembra lá dos capítulos anteriores, quando Jacó ele foge para longe lá, né? Ele vai atrás de uma mulher, né? Da família, né? Dos seus pais. Ele também sai um pouco da presença ali de Esaú por conta de tudo aquilo que aconteceu, de ter pegado a primogenitura de Esaú, de ter recebido a bênção do pai no lugar de Esaú. Então ele foge. Aí no caminho, aqui tem uma coisa interessante, no versículo 12 que diz, ó, e sonhou, e eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam sobre ela. Então, é interessante entender que essa questão da escada, ela é um mistério, né? Mas o que nós vamos a perceber, a obreira Fabiola, com o tempo, com as interpretações, com a percepção, né, e com a tradição também de interpretação bíblica, é que essa escada, na verdade, ela é um simbolismo de que Deus estava concedendo a Jacó uma ligação. Porque qual é a função da escada? É dar acesso a algum lugar. Por exemplo, se você quer subir para um lugar, alto, né, você vai acessar uma escada, por exemplo, para subir. Sem esse meio você não consegue subir. Então, de outras palavras, Deus estava concedendo para Jacó a permissão de dizer assim, olha, o que você orar, o que você fizer, eu vou ouvir, você vai poder acessar o meu trono e eu vou te abençoar. Então aqui é um simbolismo. Essa mesma escada, ela também aparece, ou melhor, uma ideia dessa escada, né, aparece lá com a passagem com Jesus com Natanael. Que ele vê Natanael sentado ali debaixo da figueira, né? Me lembro da figueira. E aí depois daquele momento que ele se encontra com Jesus, ele fala bem assim, que ele conta que ele viu, né, Natanael ali. Foi Filipe ou Natanael? Acho que foi Natanael, né? Não foi Filipe, foi Natanael, né? Natanael lá da figueira, né? Então,
Depois desses eventos, o que acontece? Quando Jesus encontra com ele, fala que ele já tinha visto Natanael, aí ele fala assim, aí ele fala assim, por que te disse, você creste? Aí ele fala, coisas maiores verá, né? Aí ele fala assim, então a partir de agora vereis o Filho do Homem e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então fazendo uma ponte com essa passagem, o que acontece? Esse texto de Jacó, na verdade, é um texto messiânico. Porque quem é que faz ponte com Deus? O Messias. O Messias é a escada. Não tem como adentrar. Aqui, figuradamente, Deus está entregando uma escada para Jacó. Mas hoje, na nova aliança, a escada é o próprio Messias, é o Messias. Então, se você não entender que Jesus é a escada, você nunca vai ser fervoroso na oração. Você nunca vai orar com empenho na oração. Você talvez até ora, mas é aquela oração, irmão, muito aguada, sabe? Muito superficial. Porque pensa comigo, quando você sabe o que significa Jesus na oração, qual o simbolismo da escada, você vai orar com empenho, certo? Beleza? Então, por isso que então é um simbolismo bem interessante. Então o simbolismo aqui da escada fala sobre isso. E a partir do versículo 18, depois dessa experiência que Jacó tem, ele vai chamar aquele lugar que ele teve a experiência com Deus de Betel. E aqui que surge a primeira menção para Betel, ou Betel, né, que é casa de Deus. Amém? E aí no versículo 20 diz, fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então assim, veja só o pedido, né, que Jacó faz ao Senhor, e que o fruto de todas essas bênçãos que viessem sobre Jacó, ele iria o quê? Dar o dízimo, né? Dar o reconhecimento ao Senhor. Então isso é muito bonito. Então assim, isso já nós percebemos que o dízimo ele é um princípio de bênção, sim. Agora lembrando que Jacó, o que acontece? Nós vamos ver a história de Jacó aqui, ele não ficou passivo, eu só dizimo e não faço nada mais com Deus, para Deus, não. Ele era um homem de oração, ele buscava fervorosamente e também dava o dízimo daquilo que, né, Deus assim fazia, abençoando ele, né, quando Deus estendia as bênçãos sobre ele. Amém? No capítulo 29 nós temos o encontro de Jacó com Raquel, tá bom? Versículo 9 do capítulo 20 diz, falava-lhe ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Então você vê aqui a primeira menção de uma pastora, aqui claro que ela era de ovelhas, né? Que literalmente era pastora de ovelhas, de gado, de outros animais. Mas se a mulher cuidava de ovelha, porque não poderia, eu penso, pastorear hoje também? Por isso que eu não sou contra o ministério pastoral das mulheres, né? Eu sou a favor. Claro que dentro de um contexto, não sou contra, porque existem linhas, né, de algumas igrejas evangélicas que elas não aceitam o pastorado feminino. Eu não vou dizer nome aqui de denominações para não criar, digamos assim, desconforto, mas você vai perceber aí que tem muita gente na internet falando contra o ministério pastoral, tá bom? Claro que aqui não é uma justificativa, apóstolo, está dizendo aqui que ela é pastora, então pode ser pastora. Não é que o versículo está dizendo isso, que só porque está escrito que ela é pastora, que aqui está dizendo que toda mulher tem que ser pastora. Também não é isso, eu entendo. Só que também, nós não podemos também deixar de perceber que todo o contexto bíblico dá também a entender que o ministério feminino ele é importante. Eu penso, por exemplo, como é que um homem vai aconselhar uma mulher isoladamente? Ele precisa ter a esposa ali como pastora para aconselhar, com certeza. Entendeu? E aí, se ela não for pastora, ela também não vai ficar confortável. Mas ela não é líder, como é que eu vou me abrir com ela? Falar, às vezes a mulher pode, já que tem a esposa, né, por exemplo, a pastora como autoridade, aquela pessoa ela sente mais a vontade de falar, né? Claro, né? Então, por isso que eu sou a favor muito, sim, do ministério pastoral, né? Ministério pastoral feminino, tá bom? Muito bem, então aqui nós temos o capítulo 9, eles se encontram aqui no versículo 17, Aqui diz que Lia tinha os olhos baços, né? O que é os olhos baços? Acho que os olhos meio... alguns que seria o vesgo, não sei se é, né? Seria, vamos falar outro nome, seria o estrabismo, né? Estrábico, né? Seria o estrabismo, que seriam os olhos
Mas pesquisa aí para mim que eu não lembro o que é os olhos, o que é baço, né? Não estou lembrado agora para você pesquisar aí, mas eu acho que ela tinha algum problema no olhar. E aí diz, ó, porém Raquel era formosa de porte, de semblante. Então, com certeza havia um contraste aí muito, né? Muito visível entre as duas aí, né? Lia mais, talvez ele meio, né? Sim. Meia... os olhos assim meio... Vamos colocar assim, né? Talvez seria um pouco, né? O estrabismo, né? Estrábico, os olhos meio... Mas vamos lá, olha só. E aí Jacó amava Raquel e disse... É que eu lembrei de um meme, né? Que como é? Lia... Raquel, como é Raquel? Raquel Lia. Lia, né? Vamos lá. Um trocadilho, né? Mas vamos lá, ó. Respondeu Labão: melhor que que eu tá dê em vez de dá-la a outro. Fica, pois, comigo. Assim, por amor de Raquel, serviu Jacó 7 anos, e este lhe pareceram como poucos dias pelo muito amor que amava. Então, veja só. Aqui nós temos uma situação que Jacó trabalhou 7 anos, né, por Raquel, mas aí é empurrado a Lia para ele, né? E aí Labão fala: olha, mas aqui na nossa terra não é assim, primeiro casa a mais velha. Então ele meio que foi obrigado a ficar, sendo que antes, ele, né, lá nas núpcias, ele não sabia que não era Raquel, né? Parece que a tradição vai dizer que houve um complô ali para Raquel explicar para Lia, para que Jacó não desconfiasse que era ela, né? Então, agora é engraçado, né? Jacó, olha, irmãos, como as coisas são. Nada passa despercebido, porque eu ia falar desapercebido. Cuidado com a palavra desapercebido. Existe a palavra despercebido, são palavras que são... como é que chama quando elas são semelhantes? Elas têm escritas semelhantes, mas significados diferentes. Elas são... Meu Deus, agora me fugiu. Acho que não é parônima, não. É polissêmicas, né? Acho que é polissêmicas. Polissêmica tem um som parecido, mas significados diferentes. Despercebido é a pessoa que não percebeu, ela estava distraída. Despercebido. A palavra desapercebido é a pessoa despreparada. Cuidado, para não querer falar despercebido e falar desapercebido. Isso cai em prova, tá? Cuidado. Palavras polissêmicas. Então não confunda despercebido com desapercebido. Beleza? Então olha só. Já olha como as coisas são. Cuidado com o que você está plantando. E também com o que nós fazemos. Jacó de certa forma ele enganou, não deixou de ter enganado, né? Enganou ali o seu irmão Esaú, sendo que Esaú também era um total devasso. Às vezes eu acho que as pessoas deveriam pregar sobre Esaú e não sobre Jacó, em partes aqui, porque o mesmo assim, aquele pessoa complicada mesmo, que não tinha nada com nada, era Esaú mesmo. Jacó, na verdade, ele, não sei se eu posso dizer isso, né? Seria até, talvez, e vai soar estranho, né? Errou, mas errou querendo acertar, digamos assim. Errou querendo acertar, vamos colocar essa palavra assim, né? Mas, de certa forma, ele agiu, né? E aí, o que aconteceu com ele? Ele foi enganado por quem? Pelo sogro. Então, aqui se faz, mas isso não quer dizer que você não vai ser abençoado, entendeu? Você errou, beleza, vai pagar, mas você continua sendo abençoado também. Tem coisa que você vai pagar um preço. Aí entra uma outra situação, é que às vezes as pessoas, elas não querem enfrentar as consequências. Eu conheço muitos discípulos, irmãos e ex-discípulos, podemos dizer assim, que eles queriam as bênçãos, mas realmente não queriam enfrentar as consequências dos atos deles. Eles queriam anular a consequência, como se eles não tivessem feito nada, e a consequência fosse uma injustiça. Então não existe isso. Então aqui fica provado, Jacó enganou ali, beleza, foi enganado pelo tio. E foi duro, né, o engano. Porque foi 7 anos, depois trabalhou 7 anos depois por Raquel, né. Agora, olha que coisa curiosa também, que interessante nós percebermos, mas eu vou falar mais pra frente aqui, que eu marquei, que eu acho que eu não vou esquecer. Mas vamos continuar aqui, depois eu vou falar outra coisa para você que é mais pro final.
Então aqui nós temos os filhos de Jacó, né? Vai nascer com Lia, com as servas de Lia, com Raquel, com as servas de Raquel. E aí vai nascer aqui a geração, né? Vai nascer aí Rúben, que significa eis um filho. Vai nascer Simeão, aí no capítulo 29 e 33. No capítulo 29 e 34 vai nascer Levi, que Levi significa unido, tá? Levi que significa unido. Vai nascer no versículo 35 do capítulo 29, Judá, que significa louvado seja Deus, né? Vai nascer Dan no capítulo 30, versículo 6, vai nascer Naphtali no capítulo 30, versículo 8, vai nascer Gade no capítulo 30, versículo 10 e 11, vai nascer Aser no capítulo 30, versículo 13, Aser significa eis a minha felicidade. E aí então vai nascer aí os filhos, né, os primeiros filhos de Jacó. Agora olha que interessante aqui, ó. No capítulo 30, versículo 15, eu estou trazendo umas curiosidades aqui para vocês. Fala sobre as mandrágoras. Já ouviram falar sobre as mandrágoras? Que as mandrágoras são plantas que, se eu não me engano, tem lá no filme, acho que do Harry Potter, né? Acho que é do Harry Potter. São as raízes que parecem um rosto humano, né? Parece um semblante. Parece um bicho, né? Parecem as raízes, né? Então, assim, existia essa mística também nos tempos bíblicos. É usada para fertilidade, né, e tudo mais. E aqui no capítulo 15, no versículo 15, perdão, diz assim: respondeu-lhe ela: achas pouco em me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá esta noite a troco das mandrágoras de teu filho. Então parece que Raquel ainda não tinha filhos ainda, né? Ela queria usar as mandrágoras ali como uma questão mística de fertilidade, né? Aqui é um ídolo, tu sabia que aqui é um ídolo? Por isso que lá na frente, depois nós vamos ver, que quando Deus vai fazer uma nova aliança com Jacó, ele aprimorar a aliança, ele é abençoado por Deus, ele manda tirar toda a idolatria que existia dentro da família dele. Toda a idolatria ele manda ser tirada, né? Mas enfim, aqui tem essa questão, e aí ela fala: então tu pode se deitar com o meu marido. Olha um negócio meio enrolado, né? A nossa cabeça não entende hoje. Não dá para nós assimilarmos isso muito bem hoje. Mas naquela época era tolerado isso aí, tá, irmãos? E até porque aqui você vê que tem todo um contexto que é montado. Você não vê Jacó assim como Esaú, que queria ficar com várias mulheres porque queria. Não estou dizendo que também era certo isso, mas Deus tolerou. Já no tempo de Moisés, com a lei, Deus vai mudar a coisa. Olha, é um casamento monogâmico, né? Não tem aí mais de outros, né, nesse relacionamento, só um homem e uma mulher. Então ele fecha a questão, né? Na verdade já estava fechada, né? Só que Deus tolerou algumas coisas aqui, porque o ser humano é o ser humano, né, irmão? O ser humano é o ser humano. Aqui o relato de Jacó não está para dizer que Deus está concordando com Jacó, com as suas mulheres e tantos outros. E pelo contrário. Tanto é que você vai ver o problema que isso aqui vai gerar. Você vai ver que acho que é Rúben, vai se deitar com a Zilpa, que era uma das mulheres de Jacó. Irmão, então esse negócio de misturar muita família, irmão, não dá certo. E a Bíblia está aí para provar. Não dá certo. E lá na lei depois, aqueles que ainda queriam ter outras mulheres ainda e ter filhos, Deus vai falar lá na lei, vai dizer: olha, não esquece a tua primeira mulher, vai honrar o filho dela. Porque depois que o cara tem outras famílias, o que ele quer fazer? Ele quer honrar que ele está com a pessoa. Ele esquece os outros. É assim ou não é? É porque ele está vivendo com aquela pessoa, ele não quer ficar feio com a pessoa. Ele está vivendo com a pessoa, e se ele ficar agradando os outros, o que a mulher vai fazer? Porque tu é casado comigo agora e tal, né? Então vai surgir aquela confusão, né? Mas enfim, então assim, parece uma mística aqui, parece que Raquel pegou, parece que talvez vou pegar aqui as mandrágoras aqui, e você vai ver que não foi as mandrágoras que fizeram com que Raquel gerasse, né? Você sabe muito bem que com certeza foi o Senhor, né? Muito bem, já para caminhar aqui já para o desfecho aqui. Labão vai fazer um novo pacto. Isso aqui que eu quero, que é o tema dessa palavra aqui, eu acho que eu vou concluir aqui mesmo, não quero cansar vocês. Olha só, no versículo 27, ele vai falar aqui sobre
algo que vai acontecer aqui. Jacó não vai trabalhar mais 7 anos por Raquel? Beleza. Só que o Labão é gente boa. Mas é o contrário, né? Labão é gente boa. Quanto mais ele puder explorar, ele explora. Conhece pessoas assim? Quanto mais ela puder explorar, ela te explora. Será que só eu que conheço? Suga assim até o... E no final ainda dá uma bicuda, vai. Tá bom. Você conhece pessoas assim? Será que existe pessoas assim? Não, não é possível. Existe, irmã? Será, irmã Kátia? Existe, sabe, uma pessoa assim que suga. Eu conheço as sanguessugas, aquele negócio que gruda na pessoa. Rapaz, ela é pequena, quando ela suga, a bicha fica... Misericórdia aquilo ali. É meio feio o negócio ali, hein? Mas enfim. Então ele vai trabalhar esse tempo todo, mas olha essa negociação aqui, ó. Isso aqui que eu vou concluir, que é bem interessante. Isso aqui eu achei muito interessante. Versículo 27. E Labão lhe respondeu: acha eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Então Labão sabia que ele era abençoado por conta de Jacó, né? Bom, eu vou resumir aqui no versículo 32, diz assim, ó. Eles fazem uma negociação do salário de Jacó, que seria certas ovelhas, né? Aí no versículo 32 ele vai dizer o seguinte, ó: passarei hoje por todo o teu rebanho, olha só, separando deles, olha só, aqui as ovelhas, né? Salpicadas e malhadas. Preste bem atenção, que isso aqui é meio complicado de entender, mas eu entendi. Isso aqui, olha só. Salpicadas e malhadas. E todos os negros entre os cordeiros. E o que é malhado e salpicado entre as cabras. Será isto o meu salário. Agora eu te pergunto, num rebanho, quando, né, tem ali um rebanho bem grande, qual é a quantidade maior que existe? São ovelhas salpicadas, malhadas, cabras, ou nascem mais as brancas? Mais as brancas. Aqui que já começa o mistério. Olha como Jacó era um homem de fé e sabia o que ele estava fazendo. Aí olha só, assim responderá por mim, versículo 33, a minha justiça, no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti, falando para Labão, né? O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Olha só, preste bem atenção. Disse Labão: pois sim, seja conforme a tua palavra. Aí, versículo 35. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listrados, os que tinham listrado. Olha só, esses que eram listrados, salpicados e negros, eles eram minorias. Mas os que tinham, olha o que Labão fez, ó. Versículo 36. Ele pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o rebanho, o restante do rebanho de Labão. Então, qual seria o salário de Jacó? Seria nada, porque os poucos que já tinham, ele pensou assim: não, os poucos que vão nascer, eu vou ficar com esses. Vai ser o meu salário menor, mas eu vou ficar com esse. Eu vou dar para Labão o que é de maior. Porque aqui tem um detalhe também que a bispa estava me fazendo lembrar esses dias. Labão não estava, Jacó não morava com Labão? Então Labão era dono de tudo. Labão era dono de Jacó, era dono dos filhos de Jacó, tanto é que ele vai chamar os filhos de Jacó de meus filhos. Os 12 que nascem, vai dizer: por que você está levando meus filhos? Ele tomou posse de tudo. Labão queria 100%, irmão, 0 para Jacó. Aí o que acontece? Os poucos que tinham, irmão Flávio, o que o Labão fez? Ele pegou tudo e colocou a 3 dias de distância de Jacó. Resumindo, o salário de Jacó seria o quê? 0. Seria nada. Aí, mas olha o que acontece aqui, irmãos. A gente conclui aqui. Versículo 37. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano. Ele removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas pôs ele em frente ao rebanho nos canais de água e nos bebedouros aonde o rebanho vinha para dessedentar-se, e conceberam quando vinham
a beber. Parece que tinha um lago ali, colocou as varas meio que nos meios ali. Quando elas iam beber, parece que elas olhavam para as varas, né? Aí olha o que acontecia. Ele concebia o rebanho diante das varas. E as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Agora veja, o poder estava na vara, estava nesse aparente, estava na fé de Jacó. Porque apesar de ele ter errado, porque a gente erra, irmão, mas a gente não erra sempre. A gente erra e aprende, né? Jacó teve muitos acertos, teve mais acertos do que erros. E Deus estava vendo a injustiça que estava... Irmãos, uma injustiça, 14 anos injustiçado o homem. E Jacó falou assim, o Deus que eu sirvo vai me honrar. Por isso, querido, deixa eu te falar uma coisa. Não importa quem te injustiçou, fica firme, fica na presença, porque Deus vai transformar toda essa injustiça em bênção. Vai nascer as salpicadas, as malhadas, as negras diante de você. Aquilo que é impossível, por isso nós falamos, não desanime diante das aparentes impossibilidades. Seja o quê? Fiel. Sempre e continue no propósito. Não importa, Deus vai te honrar. Irmãos, é 14 anos, meu irmão. Aí o irmão está 4 anos na peia. Ai, Jesus, já não aguento mais. Meu irmão vai ser como Jacó. Vai descascar a vara lá de álamo, de aveleira e de plátano. Coloca lá no córrego, acredita. Coloca a Bíblia diante de você. Querido, a vara verde de álamo, descascada, é a sua fé em ação. Coloque-a diante de você e vai. Continue trabalhando, sendo fiel. 14 anos pegando injustiça de Labão, meu irmão. E ele mexendo no salário do homem. Irmão, quer ver uma pessoa perder a paciência? Mexe no salário da pessoa. Mexe no salário. Aí você vai ver o negócio estreitar para a pessoa. Você está lá ganhando bonitinho o seu salário, mexe no seu salário. Assim, fure meu olho, mas não toque no meu salário. Misericórdia, está amarrado. Tem pessoas que é capaz de falar isso, né? Assim, seja meu inimigo, mas não mexa no meu salário, né? Então assim, mas Jacó suportou isso. Sabe por quê, queridos? Ele sabia quem é aquele que abriu as portas dos céus e fez com que uma escada descesse. Porque Jacó sabia suportar, irmã Camila. Por quê? Porque ele estava tendo diversas experiências com Deus. Isso que é tremendo na vida de Jacó. Essas experiências maravilhosas que ele tem com Deus. Ele sabia que Deus é com você. Deixa eu te perguntar. Quando você passa injustiça, você tem convicção que Deus está com você? Ou você só foca no problema que aconteceu? Porque eu já vi isso. Pessoas chegarem a conversar comigo, aí a pessoa fica só no problema. Eu falei, meu irmão, você já tentou parar para pensar que isso tem um propósito? Não, mas pois é, né, apóstolo? Então, apóstolo, a pessoa foi injusta comigo. Ai, apóstolo, meu irmão, volta aqui, eu estou falando com você. Você já parou para pensar que isso tem um propósito? Se nós perdermos isso, nós vamos o quê? Capotar na fé. E sem fé, irmãos, a gente não vai conseguir viver. A gente vai viver triste, sem ânimo. Calma, querido, o casamento vai sair. Calma, não te agonia, meu irmão. Vai sair o casamento, te acalma. Trabalha, vai sair. Não, tem uns que tem que sair mais rápido. Tem uns que tem que sair logo. Mas tem um aqui que vai sair rápido, hein? Vai sair. Já passou dos 14 anos. Essa conversa. Eu ri tanto quando eu vi isso do irmão. Meu irmão vai conhecendo o quê, meu irmão? Não, ainda dá para conhecer, mas... Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Então eu digo aqueles assim que estão esperando alguém, né? Que não tem ainda alguém assim. Então, ora, calma que vai sair, calma. Aproveita para fazer o melhor. Se cuide, espere. Não, seja sincero. Crente namora? Se começar o namoro é para casar. Não é aquele negócio de fazer assim, não, daqui 6 anos, 8 anos, não.
Não dá, né, irmão? Não dá. Então o crente tem que namorar pensando no quê? Então por que tem que arrumar algumas coisas que o Jacó está fazendo aqui? Ele estava fazendo o pé de meia dele. Por quê? Porque a esposa come. Os filhos comem. Roupa, sapato. Irmão, vou contar aqui um segredo para vocês. Nós juntamos um dinheiro. Foi honrar bispo, irmãos, esses dias, entendeu? Irmão, depois de queimo, quase 17 anos, né, amor? 17 anos, a gente comprou o Secal, lutando, a gente perseverante, a gente conseguiu comprar, irmãos, um perfume da top, olha. Secalbi, né? Secalbi, irmãos. 24 vezes, irmãos, parcelado, irmão. Nós compramos, irmão, lá na Top Internacional. Eu vou honrar a esposa, fez 17 anos, tem que honrar. Aí, não satisfeito, levei ela no rodízio de carne, comeu 3 pedaços, estava cheia. Ela comeu uns quase 5, 6 pedaços. Não aguento mais não, vou lá no buffet pegar salada. Eu falei, vá, meu amor. Aí eu tava só na carne. Os caras passavam, eu só na carne. Quando eu já tava cheio de carne, eu falei, agora eu vou pro buffet. Agora. Aí eu toquei assim no garçom, falei bem assim, acho que eu tô dando prejuízo já aqui pro restaurante já, né? Irmãos, eu não sabia, irmãos, que contrafilé argentino irmão, é melhor que picanha, irmãos. Meu Deus do céu, coma pra você ver. Meu Deus, assim, eu me senti assim arrebatado, irmão, assim, comendo aquela carne assim, rapaz, sensacional. Contrafilé argentino, Diácono Eudes, olha. Rapaz, muito bom, olha. Oi? Nem sabia que tinha. Aí o que é isso, irmãos? Aí eu falei, então conta aí, bora ver. Quando eu traga só dessa aí mesmo, não traga dessa também não. Molinha assim, suculenta, meu Deus, maravilhosa. Ano que vem tem mais, não? Em nome de Jesus. Então assim, tem conta para pagar. Eu te pergunto, se for amor, olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Olha só, vou jogar real agora. Eu queria muito que um pastor falasse isso para mim quando eu era mais novo. Queria. Irmão, eu vou ser sincero, eu queria ter um pastor como eu para você. Vou ser sincero. Agora você, como é que chama? Você é modesto, não, vou falar real. Vou falar, mas com um pouco de humildade, claro. Eu queria ter um pastor assim que falasse assim como eu para vocês. Estou sendo sincero, porque eu não tive. Como eu queria. Então eu aprendi uma coisa, vou falar para vocês aqui. Claro que na juventude se apaixona, tal, namorado, aquela coisa, beleza e tal. Mas, querido, tão importante quanto isso, você deve pensar no sustento dessa família. Não dá para casar e ficar dentro de casa com a mãe e o pai. Não rola. Não existe isso. Outra coisa. O que mais? Tá, beleza, o cara quer namorar, mas tem perspectiva? Se não tem, esse amor aí é um amor furado. O amor que é amor, a pessoa fala assim, ei, vou trabalhar, vou te, como é que falava? Me fala aí o nome, meu Deus, você me ajuda aí, pelo amor de Deus, que a pessoa fala, vou te assumir, não vou sumir depois de ficar com você, dar uns beijos em você, não vou sumir, vou te assumir, vou ter compromisso, a gente vai ser feliz, vou estudar, irmão. Querido, querida, se não tem isso, pula fora que é bronca. É bronca, tô lhe dizendo. Saia fora já. Ah, mas eu gosto. Porque tem 2 tipos de tranqueira, né? Tem esse que a obreira Fabiola falou, aquele que promete tudo, mas você vê que é coisa impossível. Ó, ele fez promessa impossível. Meu irmão, eu vou comprar para você. Não, eu vou ser médico. Aí tu tá estudando. O que é isso? Não tá nem estudando. Não vai ser médico. Então o cara prometeu tudo. A coisa absurda. Não, eu vou montar uma empresa, a gente vai ser milionário. Tu já fez o curso do Empretec, do Sebrae? Não, é furado. Esse aí é o que promete que não vai. Aí tem o outro que ele não fala nada.
Que não, não dá nem para saber se ele está mentindo. E não fala nada. Esse é pior ainda. Agora, aquele que chega assim, ó, pé no chão. Eu vou te assumir. A gente vai passar dificuldade no início, vai. Mas a gente vai vencer. Eu vou estudar. Eu vou me preparar. Nós vamos arrumar emprego. Nós vamos crescer juntos. Mas vamos ser muito felizes. Poxa, gente, pode ir. Esse aí é para casar. Esse é para casar. Não, eu estou sincero para você. Querido, não caia. Os homens, aparece a menina não tem perspectiva. E ele quer estudar. Ai, nem sei. Meu irmão, pule fora dessa criatura, pule, sabe? Ou então chama ela aqui para a igreja para ver se ela se converte, para ver se muda. Mas eu vou te falar, se não tem perspectiva, meu irmão, é furada, cuidado. Irmão, não marque tempo, não perca tempo. Nosso tempo é precioso. Não fica se relacionando com, não deu certo, separa. Não vá nessa vibe. O sábio aprende com o tolo. Não vá dar uma daquele apresentador que já casou 6 vezes, minha diaconisa Luísa. Aí perguntaram para ele por que ele gosta por que ele casou 6 vezes. Porque eu gosto. Olha. Não vá nessa pegada. Por que, irmão? Você já casou tantas vezes? É porque eu gosto de casar. E aí o sofrimento que fica, mulher frustrada. Né? Mas não vou entrar no mérito dessa questão que já já tem outras perspectivas nesses relacionamentos, talvez, né? Amém, queridos? Então é isso. O pastor já falou, já excedeu, já ultrapassou o que tinha que falar hoje, né? Mas deixa eu ainda falar mais uma meia hora, tranquilo, irmãos. Tá bom, né? Então, vou passar o metiolate, né? Queridos, vamos então nos pôr de pé, tá bom? Então, leia ali aquela frase ali, aquele tema ali. Seja firme, né? Seja fiel. Seja fiel sempre. Não o quê? Não desanime nas aparentes impossibilidades. Seja fiel. Amém? Pode colocar até no status hoje. Palavra hoje da nossa consagração. Amém? Porque esse é o caminho. Aprendemos com... Paulo vai dizer que tudo que está nas escrituras, ela é o que são exemplos para todos nós. Amém? Depois, se você quiser ir mais próximo ali, fica à vontade. Vamos orar então. Quem sinceramente recebeu essa palavra? Quem está disposto a fazer diferente? Fazer a diferença? Estou preparando o seu coração para 2024. Amanhã tem mais lapada. Preparando o coração para 2024. Amém? Quero ver o povo firme, tá bom? Já vou separar o material, tá? Do nosso discipular. Vai ser as questões bem simples. Eu quero ver você fazendo, tá? Que vai ser bênção para a sua vida. Amém?